Olá, bem-vindos e bem-vindas ao curso de Introdução à Sustentabilidade ESG. Na aula anterior, nós falamos do surgimento do conceito do desenvolvimento sustentável, e nessa aula nós vamos falar mais sobre como esse conceito, então, chega nas empresas e no mercado financeiro. Você sabe quando foi que as empresas começaram, então, a dar mais atenção à sustentabilidade e quando que o ESG surgiu nessa história? Vem comigo que vamos entender isso melhor. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar mais sobre como a sustentabilidade surge nas empresas. Então, desde o conceito do Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, até chegar mais recentemente nesse boom do ESG. E aí, para começar, só retomando rapidamente o que vimos na aula passada, né? Então, a gente falou do surgimento do conceito do desenvolvimento sustentável ali no final da década de 80, né? Então, quando a comunidade política internacional já admitia claramente que os governos precisavam conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza, uma das principais perguntas que emergiam era, tá bom, mas qual então o papel das empresas com relação ao desenvolvimento sustentável, tá? E aí, para começar a responder esse questionamento e injetar uma voz empresarial nessas discussões globais, então, sobre desenvolvimento sustentável, em 1991, 48 CEOs de empresas multinacionais se reuniram e criaram um grupo que depois viria a se tornar o World Business Council for Sustainable Development, né? Ou em português, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Vale dizer que esse grupo existe até hoje, mas lá no princípio, né, então eles começaram justamente a discutir como as empresas poderiam se adaptar e contribuir para essa agenda do desenvolvimento sustentável. E aí esse grupo então produz um relatório chamado de Changing Course, que foi publicado e apresentado na Eco 92. Esse relatório ele traz uma primeira análise, então, de como as empresas poderiam combinar o crescimento econômico com objetivos de proteção ambiental e apresenta uma série de estudos de caso mostrando boas práticas das empresas, de como as empresas, então, vinham fazendo isso. E é um texto, então, que também acaba sendo muito aclamado aí como um marco, né, nessa formação do ponto de vista empresarial sobre o desenvolvimento sustentável. E nesse contexto ali também do início da década de 90, no início, né, em 1994, na verdade, o sociólogo e consultor britânico John Elton, né, formula então o conceito do Triple Bottom Line, ou em português, o tripé da sustentabilidade, né, que basicamente fala sobre 3 P's, People, Planet and Profit, né, pessoas, planeta e lucros, mas que acabou ficando mais conhecido em português como o equilíbrio dos pilares econômico, ambiental e social. Então, em outras palavras, né, de acordo com esse conceito, para ser sustentável, uma organização ou negócio ela deve ser financeiramente viável, ambientalmente correta e socialmente justa e responsável, tá? E aí, esse conceito, né, ao conseguir traduzir, então, o desenvolvimento sustentável para uma linguagem mais empresarial, o conceito do Triple Bottom Line, e mostrar que questões ambientais e sociais poderiam estar bem alinhadas com os objetivos econômicos das organizações, então, o Triple Bottom Line ele acabou sendo rapidamente absorvido pelas empresas, né, e eu brinco que se tornando praticamente um mantra entre as corporações, então, que falavam sobre sustentabilidade. E aí, por anos, o tripé da sustentabilidade acabou sendo o grande sinônimo, né, então, de desenvolvimento sustentável dentro das empresas, até então a chegada do ESG, tá? Porém, ao contrário do que muitos pensam, a sigla ESG não é algo tão novo assim, né? Ela já existe aí desde 2004. Então, o termo apareceu pela primeira vez em uma publicação do Pacto Global, já já eu vou falar um pouco mais desse pacto, com o Banco Mundial, que foi chamado de Who Care Wins, ou Quem se importa ganha. Em linhas gerais, essa publicação foi assinada por mais de 50 organizações financeiras que se comprometeram a integrar fatores ambientais, sociais e de governança às suas análises econômicas, né? Então, esse é um fator importante também do ESG, que desde o seu princípio ele nasce, então, dentro do mercado financeiro, né, dentro desse mercado de capitais,
Quando a gente fala do ESG, basicamente a gente está falando de aspectos ambientais, sociais e de governança, né, de uma empresa, de uma organização, ou em outras palavras, né, então estamos falando da gestão ambiental, de como essa empresa então lida com seus impactos e a sua relação com o meio ambiente, da responsabilidade social, seja ela com o público interno, né, no caso os colaboradores, seja ela com o público externo, então demais stakeholders, né, como fornecedores, clientes e comunidades, e da gestão corporativa, que está muito relacionada à forma como os negócios são geridos, né, como as decisões são tomadas e qual a cultura da organização. Mas apesar da relevância desses três pilares, né, foi apenas alguns anos mais tarde, então, que o termo ESG realmente ganhou força e passou de fato a fazer parte da agenda dos investidores. Então, para quem não conhece, né, o Larry Fink, o senhor aí dessa foto, ele é o CEO da BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, né? Então, para se ter uma ideia do poder de influência da BlackRock, se ela fosse considerada o PIB de um país, ela estaria atrás apenas de Estados Unidos e China, né? Ela seria o terceiro maior PIB hoje do mundo. E aí, desde 2018, né, o Larry Fink tem sempre lançado na sua carta anual para os CEOs das empresas um alerta dizendo, né, que para prosperar, cada companhia terá que entregar não apenas performance financeira, mas também mostrar como faz uma contribuição positiva para a sociedade. E aí, ano a ano, o Larry Fink vem sempre reafirmando, né, nessas cartas anuais o seu compromisso, então, com as questões climáticas e os aspectos sociais dos negócios. E aí ele vem cobrando também publicamente, né, então, desses CEOs das empresas que recebem investimento da BlackRock, um posicionamento mais firme sobre o ESG. E aí, desde então, o que a gente mais vê na mídia, então, são notícias aí relacionadas ao ESG, de como o ESG se tornou algo importante para o mercado financeiro, para os investidores e para os acionistas, né? Como a gente pode ver aqui em algumas dessas manchetes aí de jornais falando um pouco sobre isso. E aí eu vou passar aqui um vídeo da própria BlackRock, então, sobre a visão deles do que é o ESG, e daqui a pouco eu volto, então, para comentar um pouco mais. O que é ESG? ESG significa Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança. Os dados ESG são usados para informar e orientar os investidores sobre como investir de forma sustentável e podem ajudá-los a quantificar o impacto de seus investimentos em fatores ambientais, sociais e de governança. Ambiental abrange temas como riscos climáticos, escassez de recursos naturais, poluição, resíduos e oportunidades ambientais. Social inclui questões trabalhistas e riscos de responsabilidade do produto, como segurança de dados e oposição das partes interessadas. Governança abrange itens relacionados à governança e a comportamento corporativo, como qualidade e eficácia da diretoria. As considerações ESG que são materiais variam de acordo com o estilo de investimento, o setor, as tendências de mercado e os objetivos. Os dados ESG são geralmente categorizados como informações não financeiras, pois capturam componentes importantes para avaliações que não são tradicionalmente relatadas. A avaliação das empresas tornou-se mais complexa, com uma parcela crescente vinculada a ativos intangíveis. As métricas do ESG fornecem informações sobre esses ativos intangíveis, como o valor e a reputação da marca, medindo as decisões tomadas pela gestão que afetam a eficiência operacional e as direções estratégicas futuras. Bom, então é interessante que o vídeo, né, ele traz alguns conceitos aí como análises não financeiras, né, ele fala de ativos intangíveis, e aí é importante dizer que esse tipo de análise, né, apesar do ESG ter ganhado mais força nos últimos anos, mas são análises que já vêm sendo feitas aí pelos mercados financeiros antes mesmo desse boom aí mais forte do ESG. Então, prova disso são os índices de sustentabilidade das bolsas de valores, né? Então, a gente tem o Dow Jones Sustainability Index, que existe desde 1999, e na Bolsa Brasileira o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é o ISE, né, que também existe desde 2005, né? Então, esses são índices que procuram justamente reconhecer as empresas com boas práticas de sustentabilidade.
E aqui nesse gráfico, né, a gente vê como o Easy no Brasil, por exemplo, tem consistentemente alcançado resultados financeiros acima da média da Bolsa Brasileira, né? Então a linha verde aqui é a linha do Easy, a linha cinza um pouco mais fraca é a linha da Bolsa Brasileira de uma forma mais geral. Então esses índices, eles já existem há um certo tempo e mesmo a nível internacional também desde 2006, né, existem os princípios aí do investimento responsável, né, que procuram discutir a responsabilidade dos fundos de investimento sobre os investimentos e sobre as empresas, né, que são apoiadas por esse fundo. Então aqui a gente vê que essa iniciativa também no gráfico, né, a gente vê que ela começou em 2006. É interessante ver esse gráfico de 2006 até 2018, né? Ele vai tendo um crescimento ali, mas mais ou menos um crescimento padrão. E quando a gente pega aqui a partir de 2018 em diante, né, justamente depois da fala do Larry Fink, esse crescimento, então, ele passa a se tornar exponencial, uma vez que essas discussões, então, ganham mais força no mercado financeiro. E aí, acho que para essa nossa aula aqui, o último tema que é importante de comentar nessa aula, então, que fala um pouco mais da história da sustentabilidade nas empresas e no mercado financeiro, é que desde 2000 existe, então, uma iniciativa proposta pela própria ONU, né, para encorajar as empresas nessa jornada pela sustentabilidade, que é o Pacto Global. O Pacto Global, ele trata-se de uma iniciativa voluntária, né, mas que hoje é considerada, então, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Né? Então, são mais de 16 mil empresas e organizações. O pacto nasceu quase que junto com os ODMs, né, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, mas hoje tem um foco grande, então, da atuação das empresas aí, muito relacionadas aos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e por isso também é tido, então, como uma importante ferramenta das empresas nessa jornada. Tá? E aqui, então, também para finalizar uma síntese dessa aula, né, nós vimos o primeiro grupo de CEOs engajados com a sustentabilidade, que é o World Business Council for Sustainable Development, falando do tripé da sustentabilidade econômica, ambiental e social, e depois da chegada, então, do ESG. E aí, na próxima aula, nós vamos se aprofundar justamente mais nas diferenças entre esses dois assuntos, né? Então, apesar da gente ver aqui na imagem que existem pontos de convergência entre esses dois termos, né? É importantíssimo para esse curso a gente compreender aqui as principais diferenças entre sustentabilidade e ESG. Então, por isso, a gente vai se aprofundar mais sobre isso nessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu sempre digo, sustentabilidade e ESG são uma jornada. É muito bom ter vocês comigo aqui nessa jornada de conhecimento. Abraços e até a próxima aula.